Romanos 4, versículo 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Deixa eu ler de novo o versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nessa noite tão abundante, nos aproximamos, ó Pai, como comunidade, como povo salvo, lavado e remido pelo sangue, como homens e mulheres que outrora estávamos perdidos, irreconciliados, debaixo da ira do Senhor, mas um dia nos alcançaste com o teu grande amor, e agora estamos aqui reunidos diante de Ti na Tua palavra, nos submetendo à Tua vontade a cada dia, e clamando a cada dia: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Nessa noite, Pai, de comunhão, fala conosco um pouco mais da Tua palavra. Nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar com cada um de nós, daquilo que nós necessitamos do Senhor, ó Pai, aquilo que nós precisamos, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E o Filho de Deus e a Filha de Deus que se assenta na mesa de Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta na mesa da impiedade, mas se assenta na mesa de Deus. O preço foi tão alto que o próprio Deus teve que vir morrer na cruz por mim e por você. O próprio Deus teve que se fazer carne, porque não tinha ninguém aqui na terra em condição de pagar esse preço. Ele teve que encarnar, e o corpo dele teve que morrer na cruz. Como ele era santo, não tinha pecado, então ele pôde pagar o nosso pecado. E quando eu leio Romanos capítulo 4, capítulo 5, vai falar de um termo jurídico, que é do mundo jurídico, a justificação e a imputação. A justificação foi aquilo que Jesus fez conosco, Ele nos justificou diante de Deus. O que é isso, pastor? Jesus nos tornou justos diante de Deus. Por isso que eu não vou ao céu pelo meu mérito, eu não vou ao céu pelas minhas obras, eu não vou ao céu porque eu sou bonzinho, e nem você. Nós só vamos ao céu porque Jesus pagou o preço por nós e nos tornou justos diante de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a justiça de Jesus imputada em mim e em ti. Ele olha o sangue de Jesus que foi derramado em você e em mim, e por causa desse sangue, desse justo que morreu na cruz, então Deus nos aceita como filhos na família dele, para herdarmos o céu junto com Jesus. Amém? O texto que eu li aqui, de Romanos 4, 24, diz, né? Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Nós cremos em Deus, é aqui o texto está falando. Agora, quando começa o capítulo 5, versículo 1 de Romanos, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha o fator fé aí, que já foi dito nessa noite. Temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que em um tempo da minha vida e da sua vida, nós não tínhamos paz com Deus, não tínhamos. Aí você pode perguntar assim: por que um momento da minha vida eu não tinha paz com Deus? Por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros e culpas que afrontavam o Senhor. Não tínhamos paz com Deus. Você já viu a pessoa sem paz com Deus, irmão? A pessoa que nada está bom para ela,
que o mundo não presta, que ninguém presta, que nada serve, que nem Deus serve. A pessoa que não tem paz em si mesma. Quando fomos justificados por Jesus, nós recebemos a paz com Deus por meio de Jesus. Conseguimos, Jesus, Ele apaziguou esse conflito por conta dos nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ninguém pode fazer isso, irmão, se não for o Cordeiro de Deus para trazer paz em nossa casa. Se não for o sangue de Jesus sobre a nossa casa, não há paz. Se não for o Cordeiro de Deus para ser o intermédio, o intermediário, ser aquele que vai estar entre nós e Deus, não há paz em nossa casa. Por isso que há mais de 20 anos, 23 anos atrás, que a minha casa estava sem paz, quando Jesus entrou, a paz entrou junto e nunca mais saiu, irmão. Aleluia! Porque Ele é o Cordeiro da paz, Ele que traz a paz. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz morreu por mim e por você, me justificando e te justificando dos nossos pecados diante de Deus. Ele continua dizendo, pelo qual também temos entrada pela fé, de novo, pela fé a esta graça. Fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Temos entrada pela fé a graça de Jesus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí, no que nós gloriamos? No que nos gloriamos em nossa vida? Nos nossos feitos, nas nossas escolhas, nas nossas obras, nas nossas bondades? Não, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque Jesus vai voltar a qualquer momento e essa é a nossa glória, essa é a nossa esperança e a expectativa. Nos gloriamos na glória do Senhor. Aleluia. Ele continua dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora começou a ficar pesado, irmão. Nos gloriamos nas tribulações. Tribulações, e eu quero usar aqui aflições, são termos intercambiáveis ou são sinônimos. Tribulações, aflições. Lembra que Jesus falou, Mateus 16, 32, 33? Jesus está conversando com os discípulos, João capítulo 16, está falando que Ele vai partir, Ele vai voltar para a sua glória e vai enviar o outro Consolador, porque se Ele não for, o Espírito Santo não vem. E aí Ele está conversando com os discípulos, falando o que vai acontecer. Os discípulos estão assim, meio que não aceitando, João 16, quando chega no versículo 32, Jesus diz assim, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, vai chegar um momento quando a perseguição se apertar, quando a crise vier para cima de mim, Ele estava dizendo, quando vocês virem que a coisa vai arrochar, que vai acontecer o que eu estou falando, que eu vou para a cruz, eles vão me perseguir, vão me matar, vocês vão se dispersar, eu vou ficar só, ninguém vai ficar comigo. Não aconteceu isso, irmão? Todos fugiram. Só que Jesus falou algo interessante, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Aí Ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Em quem que eu tenho paz? Em Jesus. Sua paz em Jesus, irmão, só na presença dEle. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí João escreve na sua primeira carta, João capítulo 5, versículo 4, se não me engano, não me lembro. João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De novo a fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Não é que vence no mundo, é que vence o mundo. Tem muita gente vencendo no mundo, irmão, que não é ruim, quando eu e você vencemos no mundo também, amém? Seja no aspecto financeiro, no aspecto empresarial, isso é muito bom.
Mas a Bíblia fala de vencer o mundo. Jesus venceu o mundo. O que Jesus venceu? Jesus venceu as circunstâncias. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu todas as coisas que vieram contra ele. Ele conseguiu sobrepujar e vencer em Deus. Por isso ele diz: tenho-vos dito isso para que você tenha paz em mim. No mundo sempre vai ter aflições. As aflições fazem parte desse mundo, mas Jesus disse: tenha bom ânimo. Diga para o seu irmão aí: tenha bom ânimo, meu irmão. Jesus venceu o mundo. Aí eu posso sim crer nisso, eu posso orar sobre isso, eu posso desejar por isso, porque se ele venceu e me ensinou como vencer, e você também, nós vamos vencer nele, por ele, e com ele nós vamos vencer. As aflições, irmão, deixa eu falar para você, irmão, ser crente não é fácil. Ser crente de verdade não é fácil. Ser cristão verdadeiro não é fácil não, irmão. João Batista diz que, o João já disse isso, que o reino dos céus, ele é tomado à força. Eu não faço nada para tomar o reino dos céus, que eu não consigo pela minha força. Mas o que ele está falando? Que é uma guerra. Existe uma guerra na nossa vida diária. A guerra com o mundo espiritual. Uma guerra. Eu quero ir para o céu, e você também quer, mas a sua carne e a minha carne não quer, irmão. A nossa carne quer fazer as coisas da terra, quer pecar, quer mentir, quer adulterar, quer prostituir, quer enganar, quer zombar, quer julgar. A carne quer isso, porque a carne quer fazer as coisas da terra. Mas o teu espírito, o meu espírito clama a Deus. Lembra que Jesus disse assim: olha, orai e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, o espírito está clamando pelo céu. O espírito veio da onde, irmão? Teu espírito, meu, veio da onde? Veio do céu, porque Deus soprou o espírito. A carne veio da onde? A carne veio da terra, irmão. E a terra é amaldiçoada. A terra é amaldiçoada por causa do pecado. E a carne quer fazer as coisas da onde ela veio, da terra. Mas o espírito que não veio da terra, o espírito foi soprado pelo Criador. O espírito quer fazer as coisas do céu. O espírito quer clamar por Deus, o espírito quer orar, o espírito quer jejuar, o espírito quer buscar o Pai. Mas a carne quer fazer as coisas da carne. Por isso que dá uma guerra todo dia. Por isso que eu e você vivemos uma guerra todo dia conosco, uma guerra interior. Aí o Espírito Santo está nos ajudando a vencer todos os dias. Agora, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições estão do mundo. E como é que eu vou lidar com as aflições? Agora, lidar com as aflições requer um caráter resiliente, requer uma vida espiritual resiliente. Você já ouviu falar de resiliência? Resiliência é muito usado hoje no meio acadêmico, na escola. Resiliência é quando você pega um elástico, só para dar um exemplo, você estica ele ao máximo, e você solta ele, volta de novo para o lugar dele. Você estica de novo até o final, ele volta de novo para o lugar dele. Isso é resiliência. E a gente, diante das aflições, somos esticados, irmão, prensados, passamos por muitas coisas, mas se nós temos resiliência espiritual, eu e você não vamos sair da presença de Deus. Eu e você não vamos abandonar o Evangelho. Eu e você vamos continuar independente de tribulação ou aflição. Aleluia. Jesus disse: eu estou passando por tribulação, por aflição, todo mundo me abandonou, mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. O Pai está sempre comigo. Aleluia. Qual é a resposta que eu vou dar para a tribulação, meu irmão? Ser um cristão resiliente, espiritualmente dizendo, não oscilantes, mas resiliente espiritual, um caráter aprovado, espiritual, uma pessoa, um servo, uma serva que caminha de pé, que sabe quem é na presença de Deus. Por isso que o texto de Romanos capítulo 4, que vai falar da justificação, daqueles que foram salvos e agora têm paz com Deus, Paulo vai dizer: e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Quem vai se gloriar em tribulação, irmão? Misericórdia. Porque toda tribulação que vem tem uma permissão do Senhor também.
ela não vem por acaso. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Ele está no controle, ele nunca saiu do controle, irmão. Dá uma cutucadinha para cima, ele está no controle. Ele está no controle. Aonde que vai levar isso, irmão? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmão, a tribulação tem um fator crucial, para usar até a palavra crucial, cruz. A tribulação tem um papel crucial em nossa vida. Eu não sou fã, irmão, nem adepto de tribulação não, tá? Eu não quero essas coisas para a minha vida. No nome de Jesus, sai para lá, show tribulação, da minha vida e da sua. Tá, mas eu estou falando para você, irmão, é Bíblia. A Bíblia está dizendo que as tribulações que nós passamos, ela tem um fundamento. Qual é o fundamento? Tá aí, eu li o texto para você. Produzir a paciência. Produzir a paciência na vida do cristão. E eu vou ler texto para você aqui da Bíblia, para confirmar isso para você, irmão. O que é paciência, irmão? Eu fiz questão de pesquisar a etimologia dessa palavra para você entender. A paciência, sim, fala do caráter aprovado. Um cristão paciente, um homem ou uma mulher de Deus paciente, fala desse caráter aprovado. Agora, irmão, qual é o nível da sua paciência? Da minha paciência? Ou qual é o nível das nossas impaciências? Quando nós queremos algo, quando nós exigimos algo, tem gente que exige algo de Deus, coloca Deus na parede. Se o Senhor não fizer, também eu não vou, não quero mais, não sou mais, não faço mais. Tem que ser assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu falei, da forma que é. E aí, se não acontecer, não tem paciência para esperar. Paciência, uma palavra que vem do latim, patientia, significa resistência ou capacidade de não desistir. Paciência é resistência, irmão. Resistência e capacidade de não desistir, de não parar, de continuar. Paciência. Deixa eu dar alguns exemplos para você na Bíblia de paciência. Foi citado pelo nosso irmão Joel. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que ele, para quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. Versículo 15: assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Quem esperou com paciência? Abraão. Abraão esperou 25 anos por um filho da promessa. 25 anos, irmão. 25 anos não são 25 horas, 25 dias, são 25 anos. Que paciência é essa? Mas esperou com paciência, e lá no final, a Bíblia diz que ele alcançou a promessa. Aleluia! Por quê? Porque ele teve capacidade de não desistir, porque ele teve resistência no propósito, ele teve resistência em viver com Deus, ele teve resistência na palavra de Deus, naquilo que Deus falou, ele confiou e esperou. Deus está no controle, nunca perdeu o controle e não vai perder. Aleluia! Vamos continuar. Tiago 1: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. O que a paciência vai provocar, irmão? Ela é uma prova da fé. Segundo, a paciência ela traz e gera uma obra perfeita em mim e você, para que sejamos perfeitos e completos sem faltar qualquer coisa. Quando nós esperamos em Deus, temos paciência, como a Bíblia diz, vai ser perfeito a obra, não vai faltar nada, não vai faltar coisa alguma, Deus vai fazer por completo. Quando nós não temos paciência e fazemos do nosso jeito, colocamos a nossa mão, queremos fazer do nosso jeito, vai ficar tudo incompleto, irmão. Vai ficar capengando, vai ficar faltando, vai ficar com problema. Mas quando eu e você temos a paciência, como a Bíblia diz, esperamos, capacidade de não desistir e resistência em Deus, Deus vai aprovar o nosso caráter e a obra vai ser completa, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Deus vai fazer tudo por completo, para você e por você e ao redor de você.
Aleluia! Foi Tiago que disse isso. Tiago vai mais além ainda no capítulo 5. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olha outro exemplo aqui. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha aqui a escritura elevando a paciência de um homem também, de Jó. Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Olha o fim que Jó recebeu, irmão. O dobro de tudo aquilo que ele tinha, e a honra de Deus e a bênção de Deus sobre a vida dele, porque ele esperou no Senhor, mesmo diante do seu maior conflito. Alguns teólogos dizem que essa prova de Jó durou quase um ano, irmão. Quase um ano. O fim dela, o desenrolar dela, desde perder todas as suas coisas, perder todos os seus filhos, por fim perder a sua saúde, e ficar se coçando com um pedacinho, um caquinho de telha que sobrou da sua casa, no monturo, se coçando, porque ele ficou cheio de lepra, o seu corpo ficou purgando, pus, carne viva. Mas a Bíblia diz que Jó não negou a Deus. A Bíblia diz que Jó não negou o Senhor e não blasfemou contra o Senhor. Ele diz: bendito seja o Senhor, Ele me deu e Ele tomou. E o que estava dizendo? Deus está no controle, Ele está no trono, Ele pode dar, Ele pode tirar, quem manda é Ele, Ele é Deus. Aí quando Deus escuta isso de mim e de você, entendeu quem é, não caminha e não vive comigo por aquilo que eu dou para Ele. Porque Jó, irmão, naquele contexto ele era o homem mais rico do Oriente, mas Jó era o cara daquela região, ele era um homem rico, poderoso, influente, porém, acima de tudo isso, era um homem piedoso, um homem servo de Deus, fazia sacrifício por ele, para sua mulher, pelos seus filhos, servo de Deus, ouvia a voz de Deus, tinha tudo e sabia que tudo que tinha, ele lançava aos pés do Senhor, porque tudo que ele tinha, ele sabia que foi Deus que deu para ele. E o mesmo Deus que deu podia tirar ou podia dar, fazer o que quisesse. Essa era a perspectiva de Jó. O seu coração foi revelado aonde, irmão? Na tribulação. Seu coração foi revelado na prova, na dor, na perseguição. E lá na sua maior dificuldade da sua vida, irmão, preste atenção, vamos olhar para o nosso tempo que nós estamos vivendo agora. Século 21, pós-modernidade. Se a pessoa é riquíssima, perde tudo, o que ela faz? Dá um tiro na cabeça, irmão, se mata, fica desesperado. Você imagina um homem que tinha de tudo, de repente ele se vê sem nada, e ainda a esposa do lado fala assim: vai logo, amaldiçoa logo, Deus já morre logo, que você já está com o pé na corva, já vai logo, já resolve. Que esposa é essa, meu Deus? Vai, já morre logo, porque agora para você não tem mais nada. Mas um homem que crê em Deus, um homem que é piedoso, que entende quem ele é na presença de Deus, ele pode até olhar, irmão, para a sua situação de fora, mas ele sabe quem Deus é. Jó sabia quem era o Senhor, ele sabia. Você pensa que Jó não questionou a sua situação? Ele questionou, irmão. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele se achava indigno, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Em outras palavras, se quiser Ele pode me dar de novo. E não foi o que Ele fez? Isso que é confiança, irmão, isso que é paciência. Por isso que o seu nome vai ser citado aqui. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Irmão, seja paciente. Irmã, seja paciente nesse problema, nessa prova, nessa luta, nessa indecisão, nessa questão que você não está entendendo. Seja paciente, espere no Senhor, amém? Deus vai fazer a obra e não vai faltar coisa alguma. Deus vai fazer a obra por completo, irmão. Seja paciente, resistente no Senhor. Tem uma outra circunstância de um outro servo na Bíblia, Salmo 40, muito conhecido, verso 1 a 3. Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E Ele pôs um novo cântico na minha boca. Agora é um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que obra poderosa é essa? Que obra poderosa é essa que esse homem esperou no Senhor com paciência? Ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. A paciência do servo, da serva piedosa, faz Deus se inclinar e ouvir o seu clamor.
Davi por muitas perseguições, irmãos. Perseguições essas que deu motivo para ele desistir. Pensa, um reinado perseguindo um homem, o rei Saul, todo o seu exército dedicado em perseguir Davi para matá-lo. A única perspectiva, esperança e proteção era Deus, e era em quem Davi confiava. Dizia: Senhor, Tu és o meu rochedo, Tu és o meu escudo, Tu és a minha proteção. Aqui Davi está dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor no tempo de angústia, no tempo de luta. Isso foi tão forte que Davi vai dar um testemunho. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele me tirou de uma situação instável, de uma situação de derrota, de uma situação de fracasso. O charco de lodo, irmão, é como se fosse uma areia movediça, um pântano, um lugar difícil, um lugar tenebroso. Eu estava nesse lugar de instabilidade. O Senhor me tirou desse lugar e me colocou sobre uma rocha. A rocha é o próprio Jesus. Me colocou sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus não só muda, irmão, a nossa localidade. Deus não só nos tira de uma situação caótica e nos coloca num lugar de bênção, de estabilidade, como firma os nossos passos na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Davi ainda vai dar um testemunho e vai dizer assim: e além disso, de firmar os meus passos, Ele colocou um novo cântico na minha boca. Um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Agora o que está saindo da minha boca é coisa nova, é coisa que vem do céu, é coisa que vem de Deus. Por causa disso muitos terão intimidade com Deus. Aleluia. Irmão, eu estou falando de paciência. Paciência, e há vários exemplos aqui na Bíblia de paciência que você pode buscar. Agora o mesmo texto também fala que a paciência vai nos levar a uma experiência em Deus. Começou com tribulação, a tribulação leva para a paciência, e a paciência leva para a experiência. Experiência, a experiência também é uma palavra que vem do latim, experientia. Olha o significado de experiência, irmão. É composta de 3 partes: ex, fora, perímetro ou limite, e entia, ação de conhecer, aprender ou conhecer. Então, experientia, conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Literalmente pode ser traduzida como ato de aprender ou conhecer além dos limites. O que Deus quer fazer comigo e com você? Nos fazer conhecer o seu propósito além dos nossos próprios limites. Ter experiência com Deus muda a nossa história, muda a nossa casa, muda a nossa visão de mundo, muda a nossa perspectiva. Irmão, de tribulação a paciência, a experiência, Deus quer nos levar para lugares altos na sua presença. Mas eu vou falar para você, irmão, tem crente que fica parado na tribulação, e na tribulação murmura, reclama, na tribulação patina, fica igual um povo no deserto, 40 anos no deserto por causa de murmuração. Fica igual um povo no deserto, reclamando porque não teve água, na hora que eles queriam beber a água. Reclamando porque não tinha comida, na hora que eles queriam comer a comida. E Deus estava provando o seu caráter, provando o seu coração, e dando a comida e a água a hora que Ele queria, não a hora que o povo queria. E às vezes Deus faz isso com a gente, irmão. Deus só libera a água, só libera o pão na hora que Ele quer, para poder tratar com o nosso caráter. Deus só libera a bênção, a resposta na hora que Ele quer. Enquanto isso Ele está tratando do nosso interior. O problema é que muitas vezes, quando Ele está tratando com o nosso interior, a gente não deixa. A gente não deixa, irmão. Por que a gente não deixa? Porque bateu a fome, porque bateu a sede. Aí você diz assim, aí você vai reclamar com quem? Vai reclamar com Moisés. É o Moisés que é o responsável por isso. Não era o Moisés, irmão. Então vamos trazer para os nossos dias. Vai reclamar para o pastor. Pastor, por que Deus não fala? Por que eu já orei, eu já falei, por que não tem resposta ainda? Irmão,
Ô Moisés, vamos acabar com a raça desse Moisés. Por que está acontecendo isso? É culpa dele. Aí Deus diz para ele assim: Moisés, vai lá e toca na rocha. Eu vou liberar água para eles. Toca na rocha. Toca na rocha, Moisés. Toca. Tocar, irmão, ó. Tocar. Aí Moisés, por causa da crise do povo, da raiva do povo, ele ficou com raiva. Não tem gente que coloca raiva na gente, irmão? Dependendo da situação, quando alguém conta uma história, uma coisa, você pega a raiva da pessoa. Não pegue a raiva da pessoa, irmão, não pegue. Show para lá, essa raiva para lá, vai para lá. Deixa a pessoa contar, blinde a sua mente, deixa contar, não pegue para você. Moisés pegou a raiva de todo mundo. Aí Deus disse: Moisés, não, vai lá, toca na rocha, porque eu vou prover a água. Moisés pegou o cajado, irmão, e feriu a rocha. Mas feriu com ódio, com raiva a rocha. Saiu água, saiu água. Não precisava ferir a rocha, bastava tocar com a rocha. Mas Moisés feriu a rocha por causa da raiva dos outros. E por que às vezes a resposta não vem? Porque eu fico com raiva e eu quero fazer as coisas com Deus do meu jeito. Ah, pastor, mas a água saiu, mas Moisés não entrou na terra prometida. Feriu a rocha, Deus matou ele antes de entrar na terra. Agora você não vai entrar também. Deus matou ele na entrada da terra prometida. Deus levou ele, você não vai entrar na terra. Por quê? Porque tomou a raiva dos outros, tomou as dores do outro. Aliás, tomou dores de rebeldes, irmão. Então, querido, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. Eu quero ler o último texto, falando de experiência com Deus. Nós estamos aqui, irmão. A vida cristã, ela é prática. Nós viemos aqui para celebrar o Senhor. A vida cristã é prática. A vida cristã não é aqui dentro, irmão. A vida cristã é lá fora. A vida cristã é diante das perseguições, dos embates, das injúrias, das lutas que nós passamos, do mundo de aflições, A mensagem do Evangelho não é a mensagem triunfalista, não, irmão. Triunfalista, Deus abençoa? Abençoa, claro que abençoa. Deus abre porta. Deus faz tudo isso, irmão. Mas lembre-se, eu e você estamos trilhando o caminho para a eternidade. E esse caminho, um caminho de porta estreita, caminho apertado. Estamos ouvindo a voz de Jesus. Estamos ouvindo o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Filipenses 4, esse último texto falando de experiência. A experiência, como eu falei, é o aprendizado, é a prática da vivência. Filipenses 4:11, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você é contente com o que você tem? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando eu e você nos contentamos com o que temos, Deus nos dá um pouco a mais. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é bom quando a gente faz a leitura correta da Bíblia, irmão. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Eu sei. Eu conheço esses ambientes aí, eu sei. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, quando a geladeira está uma benção, irmão. Quando tem bastante carne, frango, leite, ovo, quando você olha assim, a geladeira não está conseguindo nem gelar direito, que ela está assim, ela está falando assim, pelo amor de Deus também, você está judiando de mim. Quando tem fartura, quando você está com a picanha na brasa, irmão, ó glória, aleluia. Quando você está comendo carne em tempo de crise, irmão, em tempo que não está dando, você está comendo carne, fartura. Estou instruído tanto a ter fartura. Glória a Deus, essa instrução aqui é fácil, irmão, é fácil. Como a ter fome. Aí, como a ter fome não é bom. Quando você olha para a geladeira e a geladeira está gelando até demais, porque não tem nada dentro dela. Talvez tenha um pedacinho de limão cortado no meio, no canto, um ovo ali.
Estou instruído a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Aí ele termina: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas no Senhor, independente do meu estado, do meu momento, da minha crise, da minha fartura ou da minha bênção. Eu posso nele, eu posso no Senhor todas as coisas. Isso aqui é experiência, irmão. Você percebeu? Eu estou falando para você que está passando tribulação nesse momento. Você percebeu que a tribulação vai te levar para a experiência de chegar mais perto de Deus, de chegar mais perto do Senhor, para você compreender as situações da sua vida. Quando a geladeira estiver vazia ou quando ela estiver cheia, você vai dar glória do mesmo jeito. Não só quando ela estiver cheia, mas quando ela estiver vazia, você olhar para ela, ela olhar para você, e você ver aquele oco, você vai dizer: glória a Deus. Eu consigo ouvir um amém? Amém. Aleluia. Que o Espírito Santo possa nos nutrir com essa esperança inabalável. E a esperança, porque a experiência vai nos levar para a esperança. E o texto diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa experiência que você está vivendo com Deus, essa experiência vai te levar a uma esperança de que tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar no tempo de Deus. E eu tenho essa convicção. Por quê? E você também tem. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E essa esperança, essa experiência, essa esperança não nos traz confusão. Você não vai andar confuso. E agora? E agora? Como vai ser? Você não vai ter confusão no seu coração, porque o Espírito Santo está aí. Amém?